Olá, seja bem-vindo ao Bom Cia Review. O Bom Cia Review são episódios em que fazemos a análise de alguma obra audiovisual, podendo ser uma série, filme ou videoclipe. Olá, meu nome é Luana. Oi, gente, eu sou a Mari e no episódio de hoje faremos análise da série Retiro Corporativo, que na verdade é a segunda temporada de Jury Duty, na mira do júri. A sinopse da segunda temporada é: Anthony, um funcionário temporário de uma empresa de molho de pimenta, participa de um retiro corporativo. Enquanto o fundador se prepara para deixar o cargo, o evento se transforma em um embate entre ambições corporativas e os valores de uma pequena empresa. Mas, sem que Anthony saiba, tudo não passa de uma encenação. Ai, ai. Curiosidades sobre esta série: assim como Ronald, o protagonista da primeira temporada de Na Mira do Júri, Anthony também virou amigo dos atores com os quais conviveu durante a gravação do programa. Todas as ações do elenco que você vê na série, falas, emoções e movimentos corporais, foram ensaiados por meses. E o elenco teve que criar e memorizar mais de 20 anos de história em comum para convencer Anthony que era um funcionário de uma pequena empresa familiar. Eu estou maluca para gravar este episódio, já faz muito tempo, desde quando eu falei para Mari que eu queria falar sobre esse episódio aqui no Bom Cia. Então, Mari, eu tô muito louca para saber o que você achou dessa série. Cara, eu não esperava o que eu assisti. Quando você comentou sobre a série, você comentou por cima, assim, mais ou menos o que que era, né? E eu não costumo pesquisar as coisas antes de assistir. Eu gosto sempre de assistir mesmo, assim, e ver o que que é. Então eu tô esperando uma coisa totalmente diferente. Eu assisti, a gente vai falar aqui mais da segunda temporada, né? Mas eu assisti a primeira também antes. Assisti a primeira e a segunda temporada. E comecei a ver os especiais também, porque tem alguns, né, de bastidores e conversas depois, eu tô assistindo também. E eu não esperava o que eu assisti. Eu esperava alguma coisa mais caricato, e ao mesmo Uhum. tempo que foi, não foi. Eu achei mais caricato a segunda temporada do que a primeira temporada, eu Sério? ficava assistindo. Eu assisti a segunda temporada e falei assim, gente, tem alguns personagens que estão muito exagerados na piada, assim, de bobão demais. Eu falei assim, gente, Nossa, Anthony vai conseguir perceber que é uma encenação. Porque o primeiro, eu acho que também por ser. Eu acho que por ser um cenário também, né? Mais sério, de ser um júri, não tinha. Eu acho que o ator, né, que tava lá mesmo, né, da primeira temporada, que era o babaca, e mais uns dois atores que estavam mais bobões assim, mas de resto era todo mundo mais normal. Nessa temporada, na segunda, parecia que todos os personagens eram personagens bobões e muito caricato. Eu falei assim, gente, Anthony vai descobrir que esse negócio é a encenação. Mas, não, assim, depois você vai se acostumando com os personagens. Eu não esperava que fosse uma coisa tão bem produzida. Eu achei que ia ficar muito bem, muito reality show, assim, com. uhum. Só que não, os episódios você vai assistindo e você não percebe que tá sendo gravado. Parece que você tá assistindo um negócio, assim, de série mesmo, que até o protagonista é ator. Então, eu gostei bastante, eu gostei muito mesmo, assim, das duas temporadas. E quero muito que tenha novas temporadas. Não sei, não pesquisei ver se eles terminaram ou se eles pretendem fazer umas novas temporadas. Mas eu achei muito legal. Muito legal mesmo. Eu engoli as duas temporadas. Eu assisti em, sei lá, 3, 4 dias, eu acho, tudo. Cara, então, eu acho que isso que você falou de se parecer ser caricato, eu acho isso muito mais na primeira temporada do que na segunda. Na segunda, pra mim, Sério? nossa, pra mim, assim, parece que a primeira temporada. É que eu acho que na primeira temporada eles pegavam muito pesado em piadas de conotação sexual. Isso Então, é verdade. isso que me deixa. Pra mim, que faz essa primeira temporada parecer muito mais caricata do que na segunda. E aí, tanto que quando eu comecei a segunda temporada, eu falei, cara, eles arrasaram demais no desenvolvimento dos personagens, porque é muito mais crível. Parece que eles são muito mais críveis nessa segunda temporada do que na primeira. Porque, tipo, na primeira temporada, um dos personagens que mais me tirava ali da situação de, tipo, deixar aquilo ali tentar ser real, era o cara que sempre tinha alguma coisa meio que tecnológica, sabe? Tipo, o dia que ele coloca umas muletas coladas na bunda da calça, porque ele quer ter uma cadeira. Eu falava assim, gente, esse cara é muito difícil, ele é muito difícil de engolir você, e você achar que ele existe na vida real, sabe? Agora, na segunda temporada, tem sim os personagens que
se destacam mais, que têm mais peculiaridades, mas eu acho eles bem mais dosados nesse sentido. Então, a segunda temporada, assim, comparando com a primeira, que, só dando um contexto, na geral, o Jury Duty, ele saiu pra gente, eu acho que tava 2022, final da pandemia. Ele foi gravado, acho que em 2021, se eu não me engano. E daí, o Jury Duty, pra quem ainda não assistiu, ele se passa num tribunal. E daí eles criam uma situação de que no Tribunal dos Estados Unidos você é sorteado, né, para participar do júri, e daí tem toda uma triagem, aí fica um grupo, e daí eles criam uma situação de que esse grupo tem que ficar isolado. E do que eu sei desses negócios de Tribunal dos Estados Unidos, para um tribunal ficar isolado, são situações muito peculiares, né? Principalmente se é um crime muito grave e tudo mais. Como ali não era um crime muito grave, eles criam uma situação fake para falar, então, por segurança, vamos deixar vocês num ambiente controlado. E daí fica indo pro hotel e pro tribunal que tá tendo o caso e tal. O que é engraçado nessa primeira temporada também é que todo mundo é ator em volta do herói, né? Que o pessoal da produção chama o protagonista. Só que na primeira temporada, eles dividem o elenco em 2 hotéis. E daí, o Ronald, ele só tem contato, tipo, 24 horas por dia mesmo, com pouquíssimas pessoas. Enquanto o Anthony, ele vai para um retiro, ele fica 24 horas com todo mundo ao redor dele. Sim. Então, eu fiquei assim, meu Deus do céu, tipo, como que tá a cabeça dos atores tendo que ficar 24 horas por dia no personagem, porque eles estão no mesmo lugar, eles não... A única coisa que eles fazem é ir cada um para um quarto depois à noite. Mas de resto, é tudo junto. Eu amei essa escalação que deu entre a primeira e a segunda temporada também. Um local muito maior. Dá para você perceber que a produção teve mais cuidado e mais grana também para fazer as coisas. E daí, quando você vê o último episódio, que mostra os bastidores de tudo, eu fiquei assim, com o queixo caído. Eu fiquei, meu Deus do céu, olha o tanto de coisa que eles construíram, olha o tanto de coisa que eles montaram, o tanto de coisa que eles inventaram. Cara, é assim, incrível. Eu deixo de recomendação aqui, terminando as minhas partes do sem spoilers, porque assim, é impossível você não querer falar dessa série sem spoilers. A gente vai ter que falar muita coisa com spoilers aqui, porque senão... Mas uma coisa é certa, tipo assim, a pessoa que tá ali, você como espectador, e isso é uma coisa que eu gosto muito da série, você como espectador, você não é enganado como protagonista. Você, desde o primeiro segundo que você dá play na série, ela vai falar pra você que é uma encenação. Tem todo mundo ali é ator, e que a única pessoa que não sabe é a pessoa protagonista. Então, isso é bom, porque enquanto você vai assistindo, você fica com essa expectativa do tipo, vai ser agora que ele vai pensar que tá alguma coisa errada. Vai ser agora que ele vai perceber. O que ele vai fazer agora? E daí você fica fazendo esses jogos mentais com você mesmo. E eu acho que eles tiveram... Cara, eu queria muito saber como é que é feita a triagem para eles escolherem as pessoas que vão participar disso, porque até, pelo menos essas 2 temporadas, eles escolheram pessoas muito boas. Muito. E eu fiquei muito curiosa também pra saber como que eles escolhem quem vai ser o herói. Porque, sério, o Ronald e o Anthony são, tipo assim, pessoas que parecem que caíram do céu, de tão boas que elas são. Cara, a cena final do Anthony, eu falei, é impossível esse cara não saber que assim daquilo é uma série. É impossível, porque ele fala umas coisas que você fica assim, meu Deus, os roteiristas devem estar gritando uma hora dessa. Porque foi muito, muito, muito perfeito. Tipo, o Ronald, ele se destaca porque ele é um cara que, tipo, ele vê aquelas bizarrices ao redor dele, mas ele sempre é legal com todo mundo. E aqui no Anthony, óbvio que tem a situação de que ele é um novo empregado na empresa, então ele quer agradar. Mas, ao mesmo tempo, você não sente que ele tá fazendo aquilo pra ser forçado, sabe? Você não sente que ele tá sendo legal com as pessoas, querendo ajudar as pessoas, porque, esse é meu trabalho. Você sente realmente que ele, tipo, tá gostando de estar ali, que ele quer ajudar de verdade. E aí, o final é muito isso, tipo assim, ele é só um estagiário, entendeu?
Mas ele vai lá e fala umas coisas, assim, muito profundas. E é sobre isso. Yeah, spoilers! Ai, vamos falar do final? Vamos começar pelo final. Cara, amiga, eu vou ser muito sincera, eu assisti a final dessa segunda temporada e estava chorando no final. Eu me emocionei muito também. Cara, na hora que Nossa, ele eu chega. tava quase chorando junto com o pessoal na cena. Amiga, na hora que ele chegou lá, ele abriu a porta, chegou aos trancos e barrancos, né? Eu amo que o outro cara vai indo com ele correndo e ele fica preso numa faixa. Isso é tão idiota. E saber que aquilo ali foi ensaiado é muito bom. Eu achei que ele tinha caído. Tipo assim, porque na primeira temporada a gente descobre que no final, né, que eles falam que eles têm meio que mais de um roteiro, né? Tipo assim, se acontecer isso, faz isso. Então eu achei que a queda dele no final foi tipo assim, uma coisa que aconteceu, não era pra ele cair, mas depois mostra nos bastidores que ele realmente ensaiou a queda. É muito engraçado. E, tipo, é tudo ensaiado. A galera abrindo a merda da faixa naquele momento. É tudo ensaiado. Cara, eu fiquei chocada. Eu falei, nossa, essa produção tá de outro nível, assim. Inacreditável. E aí, o Anthony abre a porta, ele chega, não, você não pode assinar, você não pode assinar. Ele fica, não, me escuta, me escuta. Aí, na hora que ele fala, de pai pra pai, eu falei, porra. Não é possível. E aí eu comecei a chorar ali. E aí ele foi falando tudo e o cara desiste de assinar. E eu chorando, eu falei, ai meu Deus, agora eles vão revelar tudo. E aí quando eles começam a revelação, eu chorei mais ainda. Ai, que Não, ódio. eu achei que aquela cena dele interrompendo a assinatura do contrato e as coisas que ele falava parecia coisa roteirizada. Tipo assim, olha no meu olho, tipo assim. Não. Cara, E ele fez nossa. assim, não. Na hora que a outra atriz falou assim, você vai realmente ouvir um assistente temporário? E depois ele retorna, ele fala de novo a pergunta, né? Ele vira e usa a mesma pergunta pra ele. Você vai ouvir o assistente temporário? Eu falei assim, gente, não, possível. Nossa. Esse cara, ele é dramático ao ponto de... Parece que era roteirizado o que ele tava falando. Nossa, perfeito. Eu, se fosse roteirista, uma hora dessa, eu tava assim, gritando na sala na salinha que todo mundo ficava, produção, assim. E eu tava, meu Deus, esse cara é perfeito! Cara, é muito boa, é muito bom. Mas, eu amo também antes deles irem, eu acho que toda a situação que eles criam pro último dia é muito engraçada. Tipo, vamos fazer esse café da manhã rebuscado com frutos do mar. E aí tem uma que tem alergia a frutos do mar, mas não tá nem aí, tá comendo igual a louca. E na hora que aparece, mostra ela com a alergia, eu falei, meu Deus, ela realmente tem alergia. Eu caí direitinho. Eu caí também. Eu achei que, tipo assim, gente, será que isso aqui é roteirizado também? Porque tava muito real. Tava. E aí eu falei assim, gente, no momento que esse homem sair daí, vai vir umas 5 canetas de... Vai vir uma multidão assim, com aquelas canetas de anti-histamínico nela, porque, cara, tá muito ruim essa alergia. Eu achei que uma coisa muito engraçada que parece que nessa temporada eles obviamente deve ter dado muito mais trabalho, né? Porque é uma empresa, são funcionários. Na primeira temporada eram estranhos ali no júri. E essa daí era uma empresa que eles trabalhavam há muitos anos juntos, né? E depois fala no final, né? Eles tiveram que ensaiar e roteirizar, se adaptar ao personagem, 20 anos trabalhando, não sei o quê, juntos, não sei o quê. Eu percebi que tinha muito mais detalhe, parece, nos personagens do que na primeira temporada. Uma das personagens que era mais sériazinha, que tinha o colar que dava choque pra ela ficar sentada reta. Tinha isso, e tipo assim, ela fala disso na hora que eles estão, acho que em uma das palestras. Aí tem outras cenas que você vê ela tremendo e sentando direito. Então, tipo assim, a personagem ficou com aquilo ali o tempo inteiro. E aí eu reparei isso numa hora que tava assim, num panorama, gravando todo mundo naquele cenário que eles ficavam mais, né, ao ar livre. E aí ela sentada assim, eu falei assim, não acredito que a personagem é tão no personagem que ela tinha que ficar se ajeitando como se ela tivesse com um colar de choque. Assim, muito bom. É tudo muito bem pensado. Eu fiquei
maravilhada com essa temporada, assim. Também o que me fez emocionar muito no final foi você adentrar ali, né, ao universo de que eles eram uma empresa, tava todo mundo família, não sei o quê. Eu acho que foi por isso que eu me emocionei muito também. E eu acho que foi por isso também que os atores também se emocionaram bastante, né, comparado com os atores da primeira temporada, que não teve toda essa emoção muito grande, assim, né, diferente desse. Não, em relação. Igual você falou, a primeira temporada todo mundo ali é estranho, então. Isso que deixa o Ronald até mais. Se destaca, porque, tipo, ele tá com estranhos, mas ele é legal com todo mundo. Uhum. Mas aqui na segunda temporada, todo mundo ali já se conhece há muito tempo. Pô, tem uma hora que eles mostram, né, um vídeo que eles gravaram há muito tempo atrás, que eles falam que é da cápsula do tempo. Aí, tipo, o cara que tá careca agora, ele tinha cabelo antes. Uma parece grávida. E eu falei assim, gente, até isso, eles gravaram. Eles gravaram um vídeo pra convencer o cara que essas pessoas se conhecem há muito tempo. Uhum. E aí eu fiquei assim, quando que eles gravaram esse vídeo? Eles vão mostrar isso nos bastidores? Cadê? Eu fiquei chocada. E aí, tipo assim, esse fulano de tal, eu sei, conheço a família dele inteira. Eu sei que quando ela sai do trabalho, ela vai pra igreja, ela vai fazer tal coisa. É um nível de detalhe muito grande, enquanto na primeira temporada a gente não tinha nada disso. Cada um meio que cuidava da sua vida, podia inventar até alguma coisa, né, meio aleatória e tal. Mas aqui, assim, esse negócio de você saber que é uma empresa familiar, tem funcionário ali que está desde a fundação da empresa, né? Principalmente os mais velhos, realmente deixa tudo mais emocionante, assim. E, cara, nossa, agora, falando desse negócio da empresa, a trama principal é que o fundador vai sair e ele quer passar pro filho dele, que não sabe fazer nada, né? E, cara, o evento da empresa que eles mostram a pimenta e depois o cara fala, eu peguei essa pimenta do Taco Bell. Toda essa parte do episódio é muito bom, desde o evento daquele banner da Nossa, cara, da avó tocando guitarra. Gente, mas na hora. Só que, tipo assim, na hora que todo mundo prova a pimenta, todo mundo fica, caraca, ele conseguiu, né? Ele realmente vai conseguir colocar a empresa nos eixos. Aí todo mundo, pô, cara, parabéns, como é que você fez a pimenta? Ele, eu catei pro Taco Bell. Gente, eu fiquei gag de la gag. E aí você vê a cara do Anthony murchar, assim. Tadinho. E ele ainda pergunta assim, gente, é ilegal mesmo? Tipo assim, tadinho. Ele ainda tá na esperança de que poderia ser, tipo, útil de alguma forma. Aí o pessoal não é legal, isso aí não pode. Cara, é muito boa essa parte. Eu acho que, fazendo comparação entre a primeira e a segunda temporada, acho que o personagem que mais é meio, entre aspas, loucão e que faz o protagonista, né, o herói se movimentar mais, na primeira temporada é o James Marsden, né, o ator. Uhum. Inclusive eu amo de paixão, assim, que ele foi como ele mesmo. E ele começou a ser esse ator babaca. Eu amo muito ele se achando assim, a última bolacha do pacote. Eu tô esperando uma ligação do Christopher Nolan. Me ajuda a ensaiar aqui o meu teste. Cara, muito bom. E aqui nessa segunda temporada é o filho do dono. Aí essa situação que fica entre o Anthony e o filho do dono, eu achei bem The Office, assim. Eu sei que os produtores, eles se basearam muito em The Office para fazer a série. E eu acho que a primeira temporada, ela lembra muito The Office para quem assistiu, mas acho que a relação entre os personagens leva a mais The Office na segunda temporada, por se tratar de uma empresa. Uhum. Mas eu nunca assisti The Office, então eu não consegui, mas que eu conheço na internet, porque The Office é uma série muito famosa, né? Então a gente vê muita coisa na internet. Parece mesmo a dinâmica, assim, né? Dos personagens. A grande coisa do The Office é, primeiro, se parecer com um documentário, como o Judy Duty faz, e você ter essas situações muito esquisitas, né? É porque a série, na verdade, ela é britânica. Então, o The Office britânico, ele te leva numa situação de envergonha muito, 1000 vezes mais alta do que a versão americana, entendeu? Tanto que, tipo, a versão britânica só teve uma temporada só. Os britânicos, eles têm um humor meio questionável. Nossa, é muito questionável, assim, eu assisti, quando eu peguei pra assistir mesmo, eu assisti as duas versões, e aí, na britânica, assim,
tem hora que você se sente muito mal de estar rindo, você se sente culpada, você fica, meu Deus, sou ser humano horrível de estar rindo disso. Na americana, a primeira temporada é muito parecida com a britânica, só que eles perceberam uma coisa que fez o The Office brilhar, e que também fez a série durar aí 9 temporadas depois, que é, só a situação esquisita não vai ser o suficiente para fazer as pessoas ficarem para assistir, principalmente porque o humor britânico é totalmente diferente do humor americanizado. Então, o que eles fizeram foi do tipo, trazer elementos para os personagens que fizesse você se identificar com eles de alguma maneira, humanizar os personagens, principalmente o Michael Scott, que é a pessoa que todas as esquisitices giram em torno dele, porque é ele quem vai criar essas situações na maioria das vezes. No britânico, o Michael Scott, o britânico, ele é um chato, ele é um chefe chato-nildo, assim, que quer mandar em qualquer coisa e tal. E no americano, a chave que eles tiveram de mudar o personagem foi que o Michael, ele não tem amigos. Ele vê as pessoas do escritório como amigos dele. Então, ele quer que as pessoas gostem dele. E quando ele faz as coisas horrorosas que ele faz... E daí isso que fez a série, enfim, a galera gostar e adiante. E aí essa relação de, tipo, você ter personagens que têm uma história, que se gostam ali, que faz essa segunda temporada de Jury Duty ser mais The Office do que a primeira. E, enfim, eu acho que, assim, eu acho que esse modelo dessa série, ele não vai durar muito. Porque toda vez que sai a temporada, vira um burburinho gigantesco. Porque acho que seria tipo uma coisa de uma temporada só, porque já uma segunda já daria esse problema, né? Uma coisa que eu queria muito saber como que a equipe selecionou as pessoas, porque eles devem ter esse medo também, né? De pegar alguém que talvez já tá esperando algo, assim. Ou, tipo assim, será que a gente vai pegar uma pessoa que vai descobrir logo de início? Ou uma pessoa que já tá se inscrevendo em alguma coisa, já esperando algo? Também os Estados Unidos é um país bem grande também, né? Então a gente não espera que todo mundo conheça tudo. Então, é que assim, eles, quando saiu a primeira temporada, eles falaram, a gente não vai fazer de novo esse mesmo modelo, né? Do tipo, todo mundo que agora tá... muito. Todo mundo que tá sendo chamado agora para ser jurado no júri, não se preocupe, você não vai ser. Aqui, nesse departamento aqui, a gente não grava mais. E tanto que tava muito essa especulação, tipo, cara, como eles vão mudar esse formato? Porque, querendo ou não, a primeira temporada deu muito certo. E aí todo mundo ficou, que tipo de situação que eles vão pensar? E ficou, o melhor de tudo foi que a gente não sabia qual que seria essa nova situação até sair a temporada nova, porque não teve divulgação. A divulgação realmente começou quando a série entrou no catálogo. E aí que eu vi, né, retiro corporativo. Eu falei, caraca, eles acharam uma boa desculpa para fazer. E aí eu sei que agora, depois que saiu a segunda temporada, eles falaram que vai ter a terceira sim. Só que aí agora eu tô tipo, beleza, eles conseguiram fazer no julgamento. Eles conseguiram fazer no retiro corporativo. Qual que é a nova situação que eles vão inventar agora? Porque eu realmente não consigo imaginar que tipo de situações que eles poderiam inventar, sabe? Sim, eu não consigo imaginar nada também. Porque eles têm que inventar toda uma justificativa do porquê. Não, se bem que a segunda temporada eles não criaram nenhuma justificativa pra gravar. Não, teve, né? Qual foi a justificativa que era? A justificativa sempre é que estão fazendo um documentário. Tá, isso. Igual The Office. Tudo bem, igual, sim. E daí, tanto que mostra no último episódio, assim, tanto pro Ronald quanto pro Anthony, quando eles já começam o processo para ser jurado ou para ser estagiário, já é falado desde o início que eles possivelmente vão participar desse documentário. Verdade. Só que, tipo, não é a galera Só que fica, obviamente, que, principalmente no caso do Anthony, não é a galera do documentário que vai escolher ele. Quem vai escolher ele é a galera da empresa que tá contratando ele. Inclusive, empresa. Eu fiquei chocada que eles construíram a empresa. Tipo, nada daquilo existia. Eu fiquei passada. Gente, a equipe de produção é absurda. É absurdo, gente. Eles inventam
tudo. Tudo, tudo, tudo. Será que tinha um site da empresa? Será que eles criaram até um site da empresa que, tipo assim, ai, se o Anthony fosse pesquisar sobre a empresa da internet, será que ele ia encontrar Amiga, algo? eu não duvido. Eu não duvido. Agora, nossa, eu vou até ver aqui. Eu não duvido. Gente, eu não duvido nada. Essa série, ela funciona também muito como um experimento social, né? E Sim. é muito legal ver. Eu ficava assistindo, tentando, além de ter igual aquele jogo mental que você comentou, né? Que a gente fica tentando imaginar o que que o herói vai fazer ali, qual vai ser a reação dele. Eu ficava pensando também o que eu faria numa situação daquela com Nossa, pessoas muito. totalmente excêntricas, né? Igual a primeira temporada, o Ronald tinha que lidar com o ator babaca, tinha que lidar com o cara lá que tava com problema com a namorada, né, que não podia ter Nossa, contato, e a ai, outra menina que ficava dando em cima dele. nossa, esse cara da namorada, ele é muito chato. Meu Deus, eu ia ter mandado esse cara se pastar há muito tempo. Sim. E aí, nessa segunda temporada, o Anthony lida com o Doug, né, que querendo ou não, é um bobão, assim, né, e Uhum. a situação do Kevin com o menino lá no pedido de casamento, né, que foi Nossa, gostoso meu no primeiro Deus. dia. O chefe dele abandona o retiro, ele tem que lidar isso. Apenas tinha acabado de virar assistente, estagiário e tudo mais. E eu ficava em umas situações assim. E o que é legal, que, por exemplo, tanto o Ronald quanto o Anthony, eles estavam ali. Eles sabiam que estava sendo gravado um certo tipo de documentário, mas eles não sabiam a quantidade de câmeras que tinha. Então, por Nossa. exemplo, eles poderiam fazer caras e bocas, revirar o olho para algumas coisas que os atores estivessem, os personagens estivessem fazendo e não estivessem vendo. Mas não, eles são genuinamente pessoas boas. E eu ficava chocada toda vez. O Anthony mesmo, que estava ali na confusão, né? Ele teve que se adaptar a uma empresa, né, que já estava junto há muito tempo, né, que era esse o cenário, e ele se adaptou muito bem. Eu achava muito engraçado o Anthony, que ele se empolgava no dia do retiro que tinha aquelas brincadeiras, né? Uhum. Gente, ele se empolgava de um jeito com as brincadeiras, e ele gritava. Eu falei assim, Não. gente, como que a pessoa consegue ser tão extrovertida? E Sério, muito bom. quando vem a galera da empresa que quer comprar, que ele começa a falar mal da galera, ele toda vez que chega alguém da empresa de pimenta, ele fica, eu não gostei dessa galera aí, não. Muito bom. Ele não ficava quieto. E é uma coisa que eu achei legal, a diferença que eu vi entre o Anthony e o Ronald, é que o Ronald, ele era uma pessoa boa, boa mesmo, assim. Ele aguentava, ele engolia muita loucura do pessoal. Já o Anthony, não. Ele, tipo assim, ele revirava o olho quando a outra empresa estava ali presente. Ele falava mesmo. Ele poderia muito bem ficar na dele, né? Quieto, não. Eu sou estagiário, uma outra empresa chegou mas enfim, era o contexto todo da temporada, né? E eu achei muito legal, porque ele falava na hora que lá tá para fechar o acordo, né? E estão sentados todos juntos e a pessoa que tá perguntando para eles falar em uma palavra aquela situação, aí ele vai e fala que se eles chegarem aqui achando que eles vão mudar as coisas, eles estão muito, né, eles não vão conseguir e tudo mais. Assim, gente, ele realmente entrou de cabeça, assim, na empresa. E eu achei isso muito, muito legal mesmo. Tem uma coisa muito boa quando essa empresa chega, que eles vão mostrar um vídeo, e no vídeo é todo mundo ruivo. Todo mundo assim. Só aparece gente ruiva. E aí tem 3 ruivos lá. E todo mundo. É muito boa a cara que todo mundo vai fazendo quando aparece mais uma cena e mais do ruivo. Aí outra cena mais do ruivo. A galera assim, o que tá acontecendo aqui? Foi muito boa essa parte. Meu Deus, é muito bom. Cara, quando o pessoal traz a Cia, e a Cia cata o Anthony, e ela bota o Anthony pra usar as roupas dela, e as perucas dela, é muito bom. Meu Deus. Eu fiquei muito gag. Quando a Cia apareceu, eu falei assim, gente, não. Eu achei que no começo era uma atriz. Eu falei assim, não, é a Cia mesmo. Eu falei, meu Deus. Não, e eu fiquei assim, gente, como é que chegaram na Cia pra falar esse trem? E, tipo, como é que ela topou? Tipo, quanto que foi o cachê dela? E, tipo, depois eles falam nos bastidores que aquelas roupas lá eram dela mesmo. Meu Deus. Nossa, eu amo demais que ela começa a abrir o coração pro Anthony. Ela tô fazendo aqui porque eu tô com divórcio, eu preciso pagar o advogado. Eu tô precisando do dinheiro. Aí ela, qual peruca fica melhor?
Eu fiquei muito feliz que ela que ganhou o prêmio, porque eu acho que ia ficar muito forçado se a empresa deles tivesse ganhado. Assim, Nossa, não, gente. sim. Aí eu acho que o roteirista ia forçar demais se desse o prêmio pra eles. Nossa, e o cara cantando o Radiohead. Jesus amado! Aquelas... E o pior é que aquele ator, ele realmente canta muito bem. Ah, é? Aham, nos bastidores depois eles mostram que ele canta muito, muito, muito bem, só que ele teve que fingir que não cantava bem. Deus. E eu assim, nossa, esse cara deve ter sido... Porque, tipo, quando uma pessoa ela tem o treinamento pra cantar bem, é difícil ela fingir que ela não canta bem. Sim, aham. Ai, aquela mulher que ficava cuidando do retiro também, que ela falava mal dos contadores que vieram antes. A Marjorie. A Marjorie. Nossa, quando falam que todo mundo é ator, ele... Até a Marjorie. Ai, ela, sim, querida. Ela, não, você também. Ai, mas eu amo o cara que gostava de comer snacks. Amo ele, um divo. Ai, sim, aham, divo. E acho que as personagens tinha aquela que estavam com uma trança bem grandona também, ela era bem engraçada às vezes. Ah, quando você falou das atividades, eu lembrei o que eu queria falar. Quando a menina que leva o choque na coluna, ela dá uma bofetada na mulher ruiva e começa a sangrar. Eu fiquei, meu Deus do céu, como é que eles fizeram isso? Aham. Eu também fiquei me perguntando como eles conseguiram fazer aquilo. Eu falei assim, gente, impossível eles terem machucado ela de verdade, né? Eu falei, mas como é que eles conseguiram? Tipo, porque o jeito que elas estavam ali, e ainda mais aquele tipo de jogo que elas estavam brincando, é imprevisível. Então é totalmente Uhum. viável acontecer aquilo ali. E eu fiquei assim, gente, é de verdade ou de mentira? Eu fiquei muito chocada. Até vir a parte dos bastidores, né? Que daí mostram que eles ficaram, sei lá, 3 dias ensaiando tudo o que foi mostrado ali. Uhum. Tanto a briga delas, quanto o pessoal montando não sei aonde, todas as outras brincadeiras, tudo foi ensaiado. Eu fiquei, gente, como assim? É muito bizarro você pensar que realmente tudo que tá ali foi fabricado. Eu assisti só o primeiro episódio da temporada de especiais, que é os bastidores, né? E lá eles falam do imprevisto que eles tiveram, do tabelião que chegou e era para ter deixado a A chave dentro do janela. carro. E Isso. ele deixou a janela aberta do carro. Aí, enquanto ele saíram, a produção ligou, né, pra atriz que faz a Marjorie, falou assim: não, enrola o cara e faz ele entrar, que a gente vai conseguir fechar o carro. Eu falei assim, gente, é loucura, assim, os imprevistos que deve ter. Eu não cheguei a assistir todos os episódios, então eu não sei se eles tiveram algum outro imprevisto, eles vão comentar, mas foi muito legal ver que acontece assim e eles conseguem resolver muito rápido. Ela conseguiu resolver o problema muito rápido para o roteiro seguir do jeito que tinha que seguir, né? Nossa, tem uma parte muito boa que eles falam, que é quando aquela menina que recusa a proposta de casamento se encararaca com um cara lá no restaurante. E daí, primeiro que pro Anthony conseguir ver eles se beijando, eles tinham que contabilizar o tempo. Tipo, eles ficavam com aquele mini ponto aqui assim no ouvido, pra produção falar pra eles quando eles tinham que se beijar. E aí a produção fala, vai, começa a se beijar, o Anthony tá vindo. Aí eles começavam a se agarrar assim. Aí o cara, já pode parar? Ela, não, continua. E tipo, eles se pegando ainda, entendeu? Aí ele, e agora? Não, continua. Aí não sei o que. E o Anthony lá, assim, gag dela, gag na parede, e outro cara junto com ele. Aí ele, pode parar? Não, não, continua, ele tá vendo, ele tá vendo. E aí, no outro dia de manhã, pro Anthony saber que ela tinha ficado com outro cara ainda, né? Eles cronometraram também a hora que ela tinha que passar na frente dele, saindo do quarto do cara. E daí ela ficava com um ponto até o pessoal da produção ver onde é que o Anthony tava pra falar pra ela sair, pra ela poder passar na frente dele. Que loucura. Meu Deus. É muito loucura, cara. É umas coisas muito bizarras, assim, de timing e comunicação. E parece que todo dia de manhã eles mandavam o Anthony comprar coisa pro café da manhã. E daí reunia toda a galera da produção num canto só, fazia uma reunião rápida e ia todo mundo embora. Tipo assim, e tipo, chegava um monte de carro. Não era só a galera sair da casinha e tal. Vinham uns 3, 4 carros.
Aí todo mundo se reunia num canto, conversava, depois ia todo mundo embora. E o Anthony chegava e não tinha mais ninguém. Mas deve ser muito divertido trabalhar na produção de um negócio desse. Deve ser muito mais divertido numa produção assim do que numa série, num filme, porque deve ser uma adrenalina No- absurda você tá tanto produzindo antes de começar a gravação, quanto durante a gravação. Nossa, tipo assim, eu que sou ansiosa, eu teria umas caganeiras de ansiedade louca trabalhando num lugar desse. Mas também ia ser muito, muito bom, assim. Ai, gente, estou aceitando, assim, ó, tô mandando meu currículo. E ainda mais Além quando o protagonista segue, né, o roteiro, igual você comentou, a produção deve enlouquecer. Meu Deus, ele falou isso! Não, ele fez aquilo! E foi... Sim, eu ia me sentir muito mal depois se eu tivesse participado do negócio. Eu disse, gente, eu sou tão previsível assim, a ponto de que eu consegui seguir o roteiro que vocês criaram há tantos meses atrás. Não, primeiro que se eu participar de um negócio desse, eu ia, assim, a produção de milhões de dólares, eu ia cagar tudo, porque em algum momento ia chegar num canto e ia começar a xingar alguém. Eu falei assim, ai, mas que saco, esse cara que ia falar com a namorada, ai, termina logo, que inferno. Eu ia chegar assim, tipo, James Marsden veio aqui, ai, esse cara insuportável, eu não aguento mais. Eu não sou tão gente boa assim. Ai, eu não sou tão gente boa assim a ponto de participar de um negócio desse. Assim, o meu maior medo agora é inventar de fazer um troço desse no Brasil, fudeu. Ainda bem que tô até com medo de mandar meu currículo agora pros lugares. Vai que é um reality show. Putz, vai que processo seletivo de empresa ia ser interessante fazer um negócio desse aqui, tá? Tá aí uma ideia. Uma das partes que eu fiquei muito gag foi descobrir que os dois ruivos assistentes eram os roteiristas nessa segunda temporada. E o engraçado é que o Anthony ele ficou com tanta raiva da galera da empresa que ele nem olha direito na cara dele. Sim. Tipo, ele olha assim pra mulher, ela, oi, Anthony, então, eu sou atriz tal. Ele, bacana. Nem olha direito pra cara dela. Ele, tá, não gosto ainda de você, não. Mas, cara... Ele falou mesmo, ele falou aí na cara. Ele fala. Mas eu acho que deve ser muito. Eu queria muito saber a perspectiva deles, assim, de ser roteiristas e ver tudo acontecendo na frente deles. E eles não podem, a partir do momento que eles estão em cena, eles não podem mudar nada, né? Sim. Como deve ser essa sensação de você ver o que você escreveu, o que você meio que previu até, né, acontecer, e você não pode fazer nada. Mas eu gostei bastante, assim. Eu não esperava a série ser desse jeito. E eu fiquei muito chocada com a escolha dos heróis, das pessoas, que eles são realmente pessoas muito boas. Eu ficava olhando assim, gente, como vocês conseguem aturar as pessoas doidas ou babacas e fazer, eles são tão prestativos. Eu falei assim, gente, vocês são tão prestativos e tão gente boa. Mas eu acho muito legal. Eu gosto muito dessas questões de experimento social. Eu vejo direto vídeo na internet, eu acho muito legal. Só que ver algo assim, nessa escala e roteirizado, com atores e tudo mais, foi uma experiência bem diferente, assim, de assistir. Eu achei muito legal. Eles podiam fazer uma temporada e o herói ser uma mulher. Queria muito ver uma percepção diferente. Eu queria bastante também. Inclusive, acho que tava até quando saiu a primeira temporada, ficou esse sentimento, tipo, será que a próxima vai ser uma mulher, né, que vai participar disso? Mas aí tem uma questão também que todo mundo meio que fala que mulheres são mais perceptivas, né? Tem isso. O Anthony, ele foi bem mais... assim, os dois, tanto o Ronald quanto o Anthony, eles percebiam que tinham coisas esquisitas acontecendo. Tanto que o Ronald, ele gravava, né, meio que diários em vídeo, e ele sempre ficava, gente, eu não tô acreditando no que tá acontecendo aqui. E aí o Anthony, ele podia ligar pra mãe dele, e toda vez que ele ligava pra mãe dele, ele contava o que acontecia, e a mãe dele ficava, tem alguma coisa esquisita aí. E aí, tipo, eles sabiam, assim, mesmo sem querer, eles sabiam que tinha alguma coisa armada. Assim, o bizarro estava acontecendo, eles tinham essa ciência, mas eu acho que saber que eles estavam sendo gravados por tanto tempo, que todo mundo ao redor deles é ator, tanto que eles sempre, os dois, eles falam, gente, eu vou continuar chamando vocês pelo nome dos personagens, porque
Eu não sei o nome de vocês, eu não conheço vocês. Eu, no lugar do Anthony, eu até poderia pensar que talvez por ser uma pessoa nova na empresa, sei lá, e uma empresa pequena, sei lá, os funcionários coletivamente resolveram me fazer de sonsa aqui e agir no mais extremo dos absurdos. Beleza, eu pensaria desse jeito. Agora, o Ronald, eu teria algumas certas de dúvida, assim, porque por ser pessoas estranhas, eles não estão coletivamente tirando sarro da minha cara e fazendo coisas absurdas. Então eu talvez pensaria que é alguma coisa armada. Mas a situação do Anthony, eu acho que eu cairia, talvez. Eu fiquei pensando nisso, assim. Talvez eu cairia bastante. Ainda mais que você tá numa situação igual você falou, né? Um estagiário às vezes quer agradar. Então ele tava fazendo tudo pra todo mundo ali, tentando ser prestativo. O próprio cenário meio que induzia ele a ser daquele jeito também, assim, de uma certa forma. Não falando que ele não é dessa forma, eu acredito que ele deve ser sim, mas a situação meio que fazia com que ele seja, né, era mais prestativo e gente boa e tudo mais. Mas eu fiquei pensando assim, se eu cairia. Tem uma coisa nos bastidores também que eles falam que, como é um retiro corporativo, eles fazem bastante palestras corporativas, né? Que é coisa normal de ter um tipo de evento desse. E eles tiveram muitas palestras, aqui eles não mostram tudo pra gente. Mas assim, sei lá, 40 palestras. Pra realmente parecer pro Anthony que é tudo normal, né? Que é tipo um evento verídico. E tipo, acho que praticamente quase todos eles, menos um, sei lá, 4 ou 3, que foram reais, assim. O resto foi tudo baboseira. E tem o cara que ele vai dar o motivacional de que você pode conquistar tudo, não sei o quê, que ele começa a falar. Agora, eu não lembro se essa palestra ela entra na série, porque a maior parte dela eles colocam nos bastidores. Mas é que ele fala que ele foi escalar uma montanha, acho que o Everest, sei lá, e ele congelou as bolas dele. E aí mostra o elenco inteiro se acabando de rir. Tipo, gente escondendo a cabeça, assim, dentro da gola da camisa, colocando o panfleto na frente, que a galera não tava se aguentando de tanta baboseira. Gente, essa palestra foi a pior. E aí eu fiquei pensando depois, gente, os melhores atores de todos eles foram os que deram as palestras, porque é impossível você falar umas merda dessa e não começar a rir. Sim. E o cara, ele falava muito sério, tipo, a minha sorte foi que as minhas bolas não tocaram na neve, mas elas ficaram pretas. E a galera na cadeira, assim, se tremendo de rir. Ai, ai. Muito bom. Enfim, eu não sei se eu tenho mais coisa pra comentar. Acho que não, eu comentei tudo. Gente, só assistem, hein? Sério, pra quem ouviu esse episódio inteiro com spoiler, mas ainda não viu, veja. É muito bom, vale muito a pena ver, sério. É porque eu acho que mesmo que você saiba todos os spoilers dessa história, não chega aos pés de você ver tudo acontecendo. Verdade. É muito bom. É muito bom. Então, qual que é a sua nota, Mari? Cara, de 1 a 5, velho, eu acho que eu vou dar 5. Não tem como. Eu não tenho o que reclamar dessa temporada, da série inteira. É 5, não tem jeito. Pra mim também é 5, apesar de eu ter coisas pra reclamar, mas no final eu acho tudo maravilhoso. Então eu nem ligo mais. E a nota no IMDb é 8.2 de 10. No Rotten Tomatoes, 89% de aprovação da crítica e 89% de aprovação do público. Show de E bola. vamos pro encerramento, né? Uhum. Bom, gente, siga o Boncia no Instagram para saber os temas dos próximos episódios. E se você gostou deste programa, siga o Boncia no Spotify e em outras plataformas de áudio também. Dê 5 estrelas na avaliação e compartilhe o episódio nas suas redes sociais. Fale, olha que legal esse episódio sobre essa série bacana. E ouve também os nossos outros episódios, tá? Que a gente tá com bastante coisa legal. E é isso. Mais um episódio de review gravado. Exatamente. Mari, quais são as plataformas de áudio que a gente tá mesmo? A gente tá no Spotify, a gente tá no YouTube Music, no Deezer, no Cashbox e Amazon Music. eu acho na Amazon Music. Isso, muito obrigada. De nada. É sobre isso. Então, gente, é isso. Só pra deixar claro, a série está na Amazon Prime Video. Tá? As 2 temporadas estão lá. Se vocês... Acho que é uma boa da gente deixar aqui no final se você também foi pego de surpresa pelo fim do TV Time, deixa nos comentários qual aplicativo você está usando agora.
pra Sim. anotar suas séries. Vamos criar uma comunidade nova, gente. Eu perdi todos os meus seguidores do TV Time, fiquei tão triste. Sendo bem sincera, eu nunca liguei de ter seguidor no TV Time, nem no Letterboxd, assim. Mas é que eu gosto de marcar as coisas que eu assisto, né? E daí, tipo, o TV Time eu já tô usando há sei lá quantos milhões de anos, aí eu tive que botar tudo em outro aplicativo, que não é a mesma coisa que o TV Time. Enfim, é tristeza, né? Fazer o quê? Mas é isso. Então, beijo, gente, e até a próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.